TV Aparecida, programa Em Comunhão. Seja bem-vindo, meu irmão, seja bem-vinda, minha irmã. Você que está aí ligadinho com a nossa TV, é o momento de nós batermos um papo. E é aquele papo que a gente conversa sobre algum tema, algum assunto. E nós estamos, nesses últimos programas, conversando com o grande evangelista São Lucas, aquele que é o autor do Santo Evangelho, é o autor dos Atos dos Apóstolos. Já conversamos um pouquinho sobre o Evangelho de Lucas, né? Mas esse Evangelho continua nos Atos dos Apóstolos. E é tão bom que o momento de conversa é um momento em que a gente pode tranquilamente se debruçar sobre aquilo que para nós é revelação divina. Nunca podemos esquecer de que esses homens foram instrumentos do Espírito Santo. Mas ainda Lucas, que é chamado evangelista do Espírito Santo, né? Então, a gente tem aqui mais uma vez a alegria de contar com o professor João Cláudio Rufino, doutorando e mestre em teologia pela PUC de São Paulo. Ele está aqui conosco e vai bater um papo. Seja bem-vindo, Rufino. Muito obrigado, Padre Ulisses. É muito bom estar aqui com o senhor, com o Friso, Padre Friso, mais uma vez. Pois é. Dialogar sobre a palavra de Deus é muito bom. E o Friso fazia algum tempo que não estava com a gente. Professor Antônio Carlos Friso, bem-vindo ao nosso programa Em Comunhão. Olá, Padre Ulisses, João Cláudio, você que acompanha o programa Em Comunhão pela casa da nossa madroeira. E eu digo sempre, né, João Ulisses, a você que está nos acompanhando pela TV Aparecida, é bom estar nessa TV, porque nessa TV você tem três coisas que as outras TVs não têm. Oh, que bom! A palavra de Deus, a palavra do Papa Francisco e as dicas pastorais da nossa CNBB, Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Então, é um prazer estar aqui. Seja bem-vindo, não temos muito tempo para bater papo, então eu vou chamar imediatamente o versículo dos Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 19, para iniciarmos o nosso bate-papo imediatamente. Julgai vós mesmos se é justo aos olhos de Deus obedecer mais a vós que a Deus, porque quanto a nós, não podemos calar o que vimos e ouvimos. Está aí, Padre Friso. Já vem de imediato essa dimensão bonita de Atos dos Apóstolos, o testemunho, né? Não posso ficar quieto diante daquilo que eu vi, daquilo que eu ouvi. Como é a força desse testemunho, que parece que foi a primeira pregação, nem se abriu a boca, a pregação veio pelo testemunho, né? E essa coragem que tiveram esses homens tão simples, essas mulheres tão simples, de repente se apresentar diante do seu povo, diante do Império Romano, para dar um testemunho. Isso mesmo. Nós estamos diante de uma declaração que procura dar ânimo para as comunidades. Sim. Não é? Nós estamos, não é, 2 gerações depois de Jesus. Não é? Jesus mora em 30, 33, os Atos dos Apóstolos vão surgir ali pelos anos 80, 85, e as comunidades praticamente já estavam longe de Jerusalém, perseguidas por Jerusalém, vítimas de 2 círculos, 2 grupos que a perseguiram, não é? Os judeus fariseus, não é? Que lentamente vão expulsando de Jerusalém os judeus cristãos que viram em Jesus o Messias. E por outro lado, a perseguição do Império Romano, onde a casa, a oikos em grego é casa, é o lugar de abrigo para quem? Para as pessoas que seguem Jesus, para os escravos que estão descobrindo a importância de viver em comunidade, são acolhidos numa comunidade, são acolhidos numa casa. E a palavra vem nesse sentido. Olha, não podemos deixar de falar de tudo que vimos e ouvimos. Eu diria o seguinte, temos aqui um viés tremendamente profético das primeiras comunidades dos Atos dos Apóstolos. Certamente, né? Para você, como que soa, Rufino, esse pequeno versículo? Esse versículo ele tem um local muito importante
um contexto literário importante. Trata-se da fala de Pedro e João quando estão colocados diante de um grupo que os persegue. E esse grupo é o grupo justamente do Anás, de Caifás, que são mandatários da religião judaica em Jerusalém, sumos sacerdotes. Sim. E então eles, ao serem perseguidos, colocados diante desse grupo, eles atestam que vão ser testemunhas. E essa palavra, ela é uma palavra importante dentro de Atos dos Apóstolos. Se nós olharmos para o capítulo 1, versículo 8, Jesus, antes de subir ao céu, diz aos seus discípulos: mas descerá sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. E aí o termo grego utilizado é mártires. Mártire é quem dá a vida pelo Evangelho, quem dá a vida pelo reino de Deus, quem se entrega, não é? Dá tudo de si para esse projeto. E aqui então, estes discípulos que haviam recebido do Espírito estão ali ameaçados até mesmo de morte e dando a palavra, falando, dizendo sobre o projeto de Jesus. Certo. Não foi fácil absolutamente para os primeiros cristãos seguidores de Jesus enfrentar as contradições que tiveram que passar. A sociedade não era favorável a eles. A primeira perseguição veio por parte exatamente da religião na qual eles tinham sido criados, né? E essa perseguição deve tocar muito fundo no coração dessas pessoas que, meu Deus do céu, tinham tido todos aqueles sonhos a partir das profecias e, de repente, exatamente aqueles que herdaram essas profecias são os primeiros perseguidores dos cristãos. Mas vamos ver um pouquinho. Então, a gente poderia dizer que Atos dos Apóstolos nos traz aí o espírito de testemunho, o espírito da comunidade, é o Evangelho do Espírito Santo, se pode dizer, né? Friso, como é que começou esse Atos dos Apóstolos? É um livro histórico? É de fato de São Lucas? Porque o Lucas, ele diz assim, olha, eu pesquisei, gente, eu fui atrás para saber como aconteceu. Porque a gente toma, então, o Evangelho de Lucas e Atos dos Apóstolos quase que sendo uma obra de continuidade, né? Entre aquilo que ele traz no Evangelho e aquilo que ele traz nos Atos dos Apóstolos. Como que você definiria livro dos Atos dos Apóstolos? Historicamente, ele realmente é um livro histórico? Como o próprio nome já diz, Sim. Atos dos Apóstolos, como o próprio nome já apresenta para a gente, Atos Sim. dos Apóstolos. E nós cremos que era um livro só. Sim. Que o nosso autor, Lucas, ele diz o seguinte, que ele dedica o livro de Lucas a um tal de Teófilo. E hoje as pesquisas atuais, né, estão dizendo que esse Teófilo era filho de um sumo sacerdote. Não diga. Mas vamos deixar essas questões de lado. Mas vamos voltar à questão de Teófilo, amigo de Deus. Então, se tem Teófilo no Lucas, Teófilo em Atos, nós temos aí a mão do mesmo autor. E com certeza, o livro dos Atos vai mostrar como que a igreja, não é? Como esses judeus cristãos que estavam em Jerusalém, não é? Eram judeus, iam no templo, recebiam, faziam circuncisão, de repente descobrem, tem uma experiência de que o Jesus judeu, que eles acompanharam desde lá de Nazaré, passando pela Galileia, subindo até Jerusalém, até ser assassinado, é o Messias anunciado pelos profetas. É aí que nós temos uma verdadeira descoberta. Aquele homem que foi assassinado, agora que nós seguimos, é o Messias. E começa algo novo. A experiência da ressurreição é importante para legitimar a messianidade de Jesus. Sim. E, ao mesmo tempo, a formação de um grupo que se apresenta como seguidores do Mestre, o Caminho. E esse grupo de judeus cristãos serão perseguidos
pela comunidade judaica da época. E forçosamente vão sendo expulsos de Jerusalém e vão para Antioquia. Então, eu vejo o seguinte: para mim, o livro dos Atos dos Apóstolos é um texto histórico, emblemático e uma catequese que visa dar encorajamento, dar coragem para dizer: não, o império está aí, mas nós vamos enfrentá-lo como? Vivendo fraternalmente, partilhando o pão, aprendendo, ouvindo o que ouvimos dos apóstolos, passando adiante a mensagem que ouvimos dos apóstolos, das testemunhas oculares que andaram com Jesus. E aí vai nascendo as pequenas comunidades que, em pouco tempo, olha a palavra que eu vou usar, hein? Se espalharam por todo o império. Por quê? Eram nas casas, eram acolhidos os escravos, eram acolhidos os impuros, eram bem recebidos, tinham o pão e tinham a amizade. Tinham um amor que legitimava: não, eu vou para aquela casa, vou naquela comunidade porque lá eles me receberam, lá eles partilham o pão, lá eles me respeitam, lá eu sou tratado como irmãos. E venha esse espírito de comunidade, esse espírito de missão, não é mesmo? Tão importante, e essa força de dar testemunho que vai além de uma coragem normal da gente, né? Porque era diante de um mundo que não estava a fim de recebê-los, né? Quais são os tópicos assim principais desse livro todo? Você podia resumir para a gente aqueles capítulos que chamam a atenção? Com certeza. Primeiro texto que eu indico, sim, para que a pessoa compreenda a obra de Atos dos Apóstolos, como eu citei, é o capítulo 1, versículo 8. Sei. Por quê? Porque lá, repito, é dito para os discípulos, Jesus dizendo que eles seriam testemunhas em Jerusalém, toda a Judéia e Samaria até os confins do mundo. Se nós pegarmos o plano geográfico a partir do qual a obra é trabalhada, vai seguir isso. O texto começa falando da comunidade cristã em Jerusalém, depois desta palavra de Deus sendo levada em toda a Judéia e Samaria, até chegar aos confins do mundo. Então ali, nesse versículo, Atos 1:8, existe o plano geográfico da obra. Então ali é um dado importante. Dentro disso, eu destacaria Atos dos Apóstolos, capítulo 2, a partir do versículo 1. Sim. Ali é o texto de Pentecostes. O que está nesse texto? O derramamento do Espírito, fazendo-se cumprir a promessa dada pelo Pai e pelo Cristo. Essa comunidade, ela vai receber as línguas de fogo, e essas línguas de fogo são o quê? A capacidade de se comunicar e falar com toda a humanidade. Ou seja, aquela aliança que era apenas para judeus, agora ela é para toda a humanidade. O reino de Deus agora, como um projeto, é para todo o povo e nação. Aí nós temos, a partir de Atos 2, aquilo que será a primeira pregação de Pedro. Essa primeira pregação explica o evento e aponta para aquilo que vem pós a pregação, ou seja, o fruto do Pentecostes, do derramar do Espírito, mais a pregação leva à partilha. E aí nós temos o capítulo 2, a partir do versículo 42, dizendo que eles se mostravam assíduos ao ensinamento dos apóstolos, à comunhão fraterna, a fração do pão, sim, as orações, tinham tudo em comum, era um só coração, uma só alma. Quer dizer, aqui nós temos um modelo que vai se repetir ao longo de todo o livro de Atos. Deus se manifestará, haverá um sermão para explicar essa manifestação, sim, e o fruto concreto na vida da comunidade, na vida dos seguidores de Jesus. Então essa tríade, ela vai se repetindo ao longo de todo o texto. E essas comunidades acabam se tornando um arquétipo. Exatamente. Não é mesmo? Um modelo para nós. Friso, o que você queria dizer? O que nos chama a atenção no Atos dos Apóstolos, para mim, é a repetição sistematicamente da ideia de que a palavra se expandia.
Isso. E a palavra crescia. E os testemunhos cresciam. É um texto que quer nos empolgar. A palavra de Deus se forma quando as ideias de Deus são presenciadas no dia a dia. Senão fica só ideia. Olha lá em 5:42. Cada dia no templo e pelas casas não paravam de ensinar e anunciar a boa nova do Cristo Jesus. Outro texto bonito, 6:7. Olha o que diz lá. E a palavra do Senhor crescia, o número dos apóstolos aumentava bastante em Jerusalém, e grande número de sacerdotes obedecia à fé. Outro texto interessante, 8:4. Quer ver? Cadê lá? 8:4. Quem está nos seguindo, pega o seu texto aí. Sim. E os que os tinham sido dispersos iam de lugar em lugar para outro anunciando a boa nova. E vai por aí afora, no 8:25, 9:31, ou 12:20. Enfim, até o final do Atos 28:31, é essa ideia. Expandir, evangelizar, dar testemunho. Queridos e queridas, o João sabe muito disso, o Luiz também sabe, mas você que está nos acompanhando, uma coisa é a Bíblia escrita. A Bíblia escrita é texto. Outra coisa é esse texto testemunhado por mim, por ti, pelas nossas comunidades. Quando o texto é testemunhado, aí vira a palavra de Deus. A palavra, né, ela é morta, ela é letra, né? É letra. É letra, né? Se o Espírito Santo não escreve, grava lá no fundo da gente, provoca na gente a inquietação, primeiro de viver e depois de passar para frente, ela continua sendo letra morta. De modo que, muitas vezes, quando nos fala que nós adoramos imagem, tem muita gente que adora a letra e não funciona. Aí você falou uma coisa que eu acho que para o nosso tempo vale a pena fazer uma referência, não é de maldade não, viu? Os apóstolos falavam, depois de Pentecostes, uma mensagem que todo mundo compreendia. Judeus, gregos, romanos, todo o povo, pobres, ricos, todos entendiam, né? Isso tem a ver, Rufino, com essa história que de vez em quando acontece hoje em dia, né? Eu falo em línguas e começa a falar um blá 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 que tu não entende nada? Não, o texto de Atos, capítulo 2, não diz respeito a esse fenômeno que nós vemos na atualidade da glossolalia, falar em línguas estranhas, tá? Sim. O texto lá usa uma linguagem para a afirmação de alguns dados teológicos. Número 1, não sei se todos sabiam disso, mas é interessante, em textos fora da Bíblia, apócrifos do Antigo Testamento, por exemplo, como o livro de Enoque, já aparece lá línguas de fogo. Sei. E o que eram essas línguas de fogo no livro de Enoque, por exemplo? A história conta que Enoque tinha subido ao céu, olha só que interessante, a narrativa. E lá, quando ele vê a morada de Deus era feita de línguas de fogo. A expressão línguas de fogo, ela também vai aparecer em textos da comunidade essênia de Qumran. Sei. E geralmente essa forma de dizer línguas de fogo tem a ver com a presença de Deus. Tem a ver com Deus no meio do seu povo. Uma experiência de Deus. Ou seja, as línguas de fogo que descem, teologicamente, significam Deus agora habita no meio do seu povo. Ele que morava lá em cima agora mora aqui conosco. E essa comunidade que vive o amor, a misericórdia, a partilha, é portadora nesse sentido dessa presença. Dessa língua de fogo. E leva essa presença a toda a humanidade. É essa a ideia que está posta nessa linguagem. Sim. Eu digo isso que a minha pesquisa de doutorado é no capítulo 2 de Atos. Ah, bom. Então e essa bem... parte de relação da linguagem que Lucas usa com textos que estão para fora da Bíblia. Sim. O que a gente chama de intertextualidade. Mas vamos entrar então naquilo que para São Lucas representou, digamos assim, uma narrativa, quase uma novela que ele fez, que foi a missão
de Pedro e a missão de Paulo, né? Paulo não podia dizer, eu sou testemunha viva, mas ele fez uma experiência de Jesus na sua vida que foi marcante, né? Pedro, eu vi, eu ouvi, eu estive com ele, né? Duas testemunhas fortes, mas que rapidamente a gente possa dizer o que significou para São Lucas, entende? Porque alguns dizem assim, quem fundou a Igreja Católica foi São Paulo. Foi o homem que mais constituiu comunidade, porque os outros não tiveram Lucas para escrever o que fizeram. Todos os apóstolos, né? Paulo teve o Lucas ali acompanhando a missão dele, escrevendo tudo. Fale um pouquinho dessa missão, né? De Pedro e principalmente de Paulo. Friso. Quem está nos acompanhando com nossa conversa em comunhão, capítulo 9, versículo 1 a 31. Paulo deixa de perseguir os cristãos. Sim. Não é? Porque ele descobre que quem ele está perseguindo é o Messias anunciado pelos profetas. Não é? Eu não digo que Paulo se converteu. Ele deixou de perseguir porque ele teve uma revelação divina. Olha, quem você está perseguindo é o Messias. Então, ele deixa de perseguir e descobre que Jesus é o Messias encarnado na igreja. Não existe um Messias lá no céu, não. Sei. Um Deus encarnado nas comunidades. Por quê? Fazer mal aos irmãos é, ainda hoje, fazer mal a Deus. Por isso que o nosso querido Papa Francisco fala o seguinte, né? Preservar a natureza, as futuras gerações, mas combater a pobreza, a violência, dar a todos os irmãos a possibilidade de ter teto, terra e trabalho. Porque quanto mais eu humanizo os irmãos, mais Deus se manifesta entre nós. Certo. E você como vê a missão de Pedro, a missão de Paulo nos Atos dos Apóstolos? É muito interessante observar que a primeira parte de Atos é dedicada, sobretudo, à figura de Pedro. A segunda parte, sobretudo, à figura de Paulo. Vamos olhar para Pedro. Pedro, ele faz um processo de mudança de mentalidade. Sim. Que era olhar aqueles que não eram judeus, olha só que interessante, de forma diferente. No começo de Atos, Pedro, ele ainda entendia que aqueles irmãos que não eram judeus precisavam da circuncisão, precisavam viver as leis da Torá, até que então ele muda essa mentalidade quando o Senhor lhe dá uma visão, que está em Atos do capítulo 10, estende para ele um lençol cheio de animais considerados impuros, e na visão Deus diz para ele assim, coma. Ele diz, eu não vou comer porque são animais impuros. Ele diz, não tem agora puro e impuro, em Cristo todos têm acesso ao Pai. Ele muda a mentalidade. Esse é um ponto. Se olharmos para a figura de Paulo, nós encontramos a mesma mudança de mentalidade. Alguém que era fixado na lei, alguém que era fixado na ideia de que só tinha comunhão com o Pai, acesso ao Pai, quem era judeu e vivenciava as leis judaicas, até que ele se encontra com o Cristo e tem essa mudança de mentalidade. E o paralelo é formado em Atos dos Apóstolos para colocar os dois lado a lado. Se nós observarmos capítulo 3, versículo 1 a 11, Pedro cura um paralítico de nascença. Se nós olharmos no capítulo 14, versículo 8 a 18, Paulo cura um paralítico de nascença. Se a gente olhar no capítulo 5, nós vemos que pela sombra de Pedro as pessoas eram curadas. Se olharmos para Atos 19, se tinha a crença de que pelos lenços e toalhas que tocavam Paulo, as pessoas eram curadas. E aí, assim sucessivamente, o autor vai colocando lado a lado como um paralelo Pedro e Paulo. E aí nós temos também a ideia de que eles são duas grandes colunas da igreja, mas uma igreja que se coloca num processo sempre de mudança de mentalidade
em vista de acolher cada vez mais gente, Certo. mais pessoas. Então, nossa igreja, que tem essas duas colunas, não pode ser uma igreja fechada, uma igreja apegada ao legalismo, como muitos hoje em dia, infelizmente, querem, mas uma igreja aberta a levar esse evangelho a todos e todas, a todas as nações, a todas as pessoas. Então, é muito interessante essa teologia que está colocada aqui. Certamente. A igreja é evangelizadora, ela vai anunciando a palavra, pregação de Paulo, mas Paulo vem a Jerusalém, aos pés dos apóstolos, dizendo: o que a gente vai fazer? Vamos receber gente nova ou não vamos receber? Vamos pôr todo mundo na circuncisão ou não? Não, tem uma unidade, tem uma doutrina, tem bispos, tem apóstolos, tem profetas, tem diaconisas e os seus carismas, né? Claro. Creio que é muito importante, porque o livro dos Atos dos Apóstolos não tem um final, entende? Faz parte. Não. Nós estamos ainda escrevendo capítulos dos Atos dos Apóstolos. Isso é importante. Graças ao Espírito Santo. Exatamente. E aí precisa ter essas duas colunas, Pedro e Paulo. Se quer ser Paulo sem Pedro, é falso. Se quer ser Pedro sem Paulo, é falso também. Então, e como nós precisamos de duas pernas para caminhar bem, assim a igreja precisa de Pedro e Paulo. Coloque isso no seu coração, porque senão vem essa maldita tentação de criar grupinhos, entende? Vou pregar do lado de cá, não estou de acordo com Pedro. Isso é perigosíssimo, que eu saio da estrada de Jesus. E aí vem aquilo que é a nossa conversão, né? Conversão não é para se arrepender do pecado, não. Conversão é acertar a direção para frente. Então, a gente vai fechando o programa com a vontade louca de continuar conversando, mas o tempo vai diminuindo. Mas guarde no seu coração, Atos dos Apóstolos é um livro inacabado, ele precisa ter muitos capítulos e nós estamos escrevendo um capítulo. E tomara que esse capítulo que nós estamos escrevendo possa ser dado às gerações seguintes e não simplesmente cortar aquilo que é a mensagem de Jesus. Muito obrigado, querido Friso, muito obrigado, Rufino. Fique com Deus, com a bênção de Nossa Senhora Aparecida e pegue aí a sua Bíblia, aprenda diretamente da Palavra de Deus aqui dentro da sua Bíblia. Seja um bom cristão, um bom católico, uma boa católica. Fique com Deus.